Oi, gente, boa noite. Hoje é o sextaço, com o professor Amaury Soares. É, ele vai falar um pouco sobre seus poemas, seus livros, quantos romances. Então, fiquem aí, entrem conosco. E daqui a pouco a gente vai começar com o professor Amaury. Ele já está aí chegando. É, Vou convidá-lo aqui para a gente começar um bate-papo muito legal sobre poesia, romances, é, daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui. Amaury Soares, nosso convidado de hoje. Olá, gente, boa noite. Estou aqui convidando o professor Amaury. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre as poesias, os livros dele e a gente tá um pouquinho para iniciarmos, viu? Boa noite a todos, a todas. Oi, Simone. Oi, Andaluza. Daqui a pouquinho a gente começa um bate-papo, tá certo? Com o nosso convidado, Amaury Soares, que é professor, escritor e poeta. E aqui, Felipe. Olá, Amaury. Oi, Rita, boa noite, minha Boa amiga. noite. Alegria estar com você hoje, nessa noite, viu? Não é Coisa não, que boa. alegria. Que alegria te ver, que alegria você aceitar nosso convite, né? Falar de poesia num momento desse é incrível, né? Falar de poesia, falar de romance, tanto no tempo de pandemia, como também nesse tempo do nosso país, que está vivendo, né, de grande retrocesso, mas a gente acredita que a cultura, a poesia, a música, ele eleva a nossa autoestima. Então eu quero assim desejar logo de antemão, né, a todos e todas, antes dele se apresentar, Maurício, eu quero fazer esse momento que a gente possa trocar uma ideia, mas também você falar um pouco da sua trajetória, né, como poeta, professor de língua portuguesa. Então, queria que você se apresentasse para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Não é uma conversa formal, como hoje é um sextaço, é sexta-feira, então a gente tem que estar assim, de alta astral, para trazer coisas boas para quem está aí nos assistindo. Boa noite a todos. Eu sou o professor Amaury. Antes de me apresentar, é como Rita disse, essa noite a gente tem que ficar bem relaxado. É nada mais do que um bate-papo falando sobre aquilo que a gente gosta, que é poesia. Todo mundo é encantado por poesia. Se a gente não gosta de poesia, a gente não gosta de música. Se a gente não gosta de poesia, a gente não gosta de amor, a gente não sente, a gente não é sensível, que esse universo poético, literário, torna o ser humano sensível e traz essa essência que nós realmente somos. Então, por isso, eu convido vocês Verdade. a ficar com a gente, interagindo, conversando, perguntando, fazendo um bate-papo bem legal, tá? Eu, hoje, eu sou poeta e escritor, já tive a oportunidade de estar junto com Rita em outros eventos com relação ao meu livro. Verdade. Tenho divulgado apenas um livro, eu publiquei um livro, mas eu tenho escrito outros dois livros e outros poemas que eu não sei se vou chegar a publicar, mas Vai chegar, sim. se Deus quiser, algumas pessoas que me acompanham no Instagram acompanham algumas postagens que eu faço de alguns poemas, alguns trechinhos que eu coloco. Sou professor de português,
essa afinidade de português com Rita é desde muitos anos atrás, né? Que começou, a gente se Verdade. conheceu por causa de João Pedro. E aí, Verdade. de lá para cá, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, conhecer o trabalho um do outro. E temos essa afinidade, né? Ela me apoia no meu trabalho. Eu sei que Rita tem essa admiração, mas ela sabe também que é recíproco. Eu apoio o trabalho dela incondicionalmente. Ela sabe ter meu apoio, meu peito, porque companheiros é assim, né? A gente se apoia e vai se melhorando, se ajudando para que a gente torne a sociedade, seja através da literatura, através da cultura, seja a comunidade um ambiente muito melhor. Eu não sei se a rua que tá caindo, não estou conseguindo te visualizar. Que tira também um pouco. A tecnologia, ela não é perfeita, não é 100%, só Deus é perfeito, não é verdade? Eu tô conseguindo agora te ver um pouquinho, tá chegando. Tá chegando? Tá. Então, eu estava aqui conversando com as pessoas, né, que estão aí. Olha aí, João Pedro entrou, JP Correia. Meu blogueiro, Ele admira meu demais, blogueiro viu? preferido. Eu? Muito bem. Como você estava falando aí, né, da importância da literatura na vida das pessoas, da cultura, a música, a poesia. Então, continue, pode. Depois eu vou fazer o registro aqui das pessoas que estão chegando, para a gente também valorizar, né? Diga aí, Amaury, como você estava falando sobre essas questões, né? Da poesia. Quem não gosta de poesia, não gosta de música, você estava aí fazendo uma Rita, relação. tem uma frase que eu aprendi, um livro que eu já sabia, mas que eu aprendi colocando numa frase a partir de um livro que eu li, que é muito legal. Que o nome do livro é Roube como Artista. E em dos capítulos desse livro vai dizer que a gente precisa escrever sobre o que gosta. Então, Maravilha. eu acho que tudo começa, a literatura, ela começa na nossa vida porque a gente lê o que gosta. A música entra na nossa vida porque a gente escuta o que gosta. O meu gosto musical é diferente do seu gosto musical, que é diferente do gosto musical Sim. de Silvio, de Onilda, de Pedro. E quando a gente se debruça sobre aquilo que gosta, o mundo da gente fica muito mais bonito, muito mais poético. Por isso que eu fazia essa Verdade. relação inicialmente entre a literatura, o poema e a música, o poema e o texto em prosa, porque a mesma forma que a música inspira outras pessoas, né, e é uma arte, da mesma forma que a pintura inspira outras pessoas e é uma arte, o poema, a literatura também é o campo de arte de tantas outras pessoas que encontra beleza nisso. E são bons, né? Tem gente que diz que é dom, mas e talvez seja dom misturado com um pouquinho de técnica, a gente consegue chegar a um resultado legal. É verdade. Quem estiver aí nos assistindo, vai nesse aviãozinho, vai compartilhando, porque é muito importante. Além de a Maurício ser professor, também é pregador, né, da renovação, né? Isso é a Maurício. Vai aí que também a Maurício, ele está aqui conosco. Então, está aqui Dilma, né? Minha amiga Dilma, seja Dilma e bem-vinda, Flávio, o querida. casal tá aí nos assistindo. Flávio, né? Tanta gente aqui nos acompanhando. Inclusive, a gente estava falando aqui em off, e a Mauri,
ele vai disponibilizar um sorteio, né, Mauri? Então, ninguém saia, por favor, ninguém saia que a Mauri vai fazer um sorteio de um livro de poemas, né, Mauri? Para quem estiver aí nos assistindo. Regis, companheiro Regis, professor, pedagogo, olha aí, que lindo! Aí eu disse a Mauri, eu tenho o meu, mas não vou sortear, não. Aí não é justo. Você sorteado, Mas, você ia ficar assim, danado de raiva, Rita. não, não posso. E está autografado, né, É pelo verdade. escritor, né? Virgínia, Alessandra. Então, vamos iniciar, né, assim, um bate-papo. A Mauri está por aqui? Eita. A Mauri? Eu acho que... Boa noite, Regis. A Mauri... Eita, a Mauri saiu. Minha gente. Alex, companheira aí de luta do MST. Vamos lá, Mauri, venha, vem embora. Vamos continuar esse bate-papo maravilhoso. Oh, Dilma, que abraço. Se sinta abraçada também, minha amiga. Estou com saudade de você. Dou sim. Um abraço, João. Eita, como é bom, né? A gente reencontrar, mesmo que online, né? Né, Mauri? Aproveite esses momentos para A estar perto gente dos amigos, poder. né? Pois é, Mauri. Tanta gente, né, dizendo assim, meu Deus, a gente tão sozinho, né, se sentindo só, mas que essa ferramenta, ela é muito importante. Então, Mauri, você falou aí, meu amigo, que música, poema é inspiração. Em quem você se inspirou? E no que você se inspirou para você escrever? Ô, Rita, inicialmente, eu acho que para todo escritor que começa, é um grande desafio. Porque todo mundo que cria algo, ele pensa em criar algo que alguém não fez, né? É por isso que as grandes marcas, as grandes empresas, e os grandes livros, as grandes obras ganham sucesso porque elas conseguiram criar algo muito original, algo a partir de, de, de algo que alguém não fez, não criou, não pensou. E o produto final tem muito da sua essência, principalmente quando a gente fala de arte. Na arte, seja ela a escultura, seja ela a literatura, seja ela a música, lá você encontra muito da essência do autor, né? Inclusive a artes que a gente quando vê, a gente já sabe de quem é porque tem características específicas daquela pessoa. Tem ritmos musicais que quando a gente escuta, tem características específicas daquele cantor, daquela marca. Quem escuta os estilos musicais de Roberto Carlos, na hora que começa a tocar, a gente já sabe qual é a música, a gente já sabe, a gente conhece a essência do cantor. Então, isso é muito importante. E o que inspira, muitas vezes, vem de uma situação muito simples, como de uma situação profunda. O livro esse que eu publiquei, eu tenho outros 2 livros, um que está já acabando, que eu comecei agora no processo de pandemia, depois eu quero falar um pouquinho dele. E um que eu Sim, comecei que justamente foi num período difícil. E eu digo difícil porque foi um período reflexivo. É igual, parecido com esse período que nós estamos vivendo agora. Um período mais doloroso, porque se tratava de um assunto pessoal e particular, em que comecei a escrever porque requeria mais tempo e surgiu como uma forma de colocar para fora aqueles sentimentos e depois, com o tempo, foi desencadeando algo novo. Quem já leu o livro eu sabe que já eu li. falo sobre 3 partes da vida, né? Sobre o amor, O sobre o amor tempo e sobre a e morte. amor. Interessante que depois que eu lancei o livro, as pessoas começaram a comentar que existe um filme e que eu tive a oportunidade de assistir recentemente, que fala justamente sobre essas 3 coisas da vida do ser humano.
E as pessoas perguntaram, tu fez esse livro baseado nesse filme? Não, eu nem sabia que o filme existia. E, coincidentemente, o filme também aborda essas três realidades na vida de uma pessoa que perdeu alguém muito querido, e essas três coisas se materializam na vida dela. Eu acho que eu vivi uma experiência parecida. Essas três realidades é como se eu tivesse experimentado de modo profundo. Eu fiz uma reflexão muito profunda sobre o amor, uma reflexão muito profunda sobre o tempo, e uma reflexão profunda sobre a morte. Muito bem. Veja, Mauri, eu estava lembrando, é um filme, né? Nessa questão tua, porque eu, como você falou, te conhecia há muito tempo, você era catequista, e eu sempre te acompanhei, né? E aí, num belo dia, meu filho foi estudar contigo, né? E eu acho que foi um presente, não, tenho certeza que foi um presente de Deus, você na vida da gente, porque João Pedro, ele era super tímido, né? E aí ele foi fazer uma peça. Eu não lembro, foi alguma coisa Foi sobre o Alto da Arco do Barca do Inferno, Inferno. da Barca do Isso. Inferno. Gil Vicente. E ele, mãe, vá assistir. Eu digo, meu Deus, tantas páginas, e ele ali, né, tão empenhado. Então, é isso, né? A inspiração, o estímulo, né? Você acredita que um professor, ele pode estimular, né, os seus alunos a escrever poemas ou outros escritos, a ser um escritor? Ô, Rita, é a palavra certa, eu acho que você disse. É o estímulo. Eu dei um propósito a João Pedro. E na época ele tinha, eu acho que ele estava no nono ano, né? Ele estava no nono ano. E Isso, as peças teatrais que eu adaptava a partir de obras literárias, o objetivo principal era isso. dar um estímulo, era provocar eles ao interesse pela literatura e, como resultado final, aquela apresentação teatral para a família, para os pais, para os amigos. Eles achavam aquilo o máximo. O grande problema é a literatura ou a leitura, o estímulo da leitura por alguns professores enquanto castigo. Eu não sei se você pegou essa época e algumas pessoas que estão nos assistindo talvez tenham vivido essa realidade, ou se não viveu, vai saber agora, que antigamente, quando a gente era castigado, a professora mandava a gente para a biblioteca e tinha que ler um livro e entregar um resumo daquele livro. Então, a leitura Isso. era, num determinado momento, um castigo. Quando a leitura está associada a esse estímulo, quando a gente é provocado a, a, a esse universo literário, eu acredito que a cabeça do estudante está muito mais aberta do que, sem estímulo. Ler de fato, não precisa ler porque gosta. Você lê porque é preciso e, às vezes, porque gosta. Eu digo sempre para todo mundo e digo para a galera que eu ensinava, né? Que agora eu estou um pouquinho fora da aula, né? Estou no acompanhamento pedagógico. Eu digo sempre, a gente tem que ter um livro que a gente goste, que a gente está lendo, e sempre a gente tem que ter um livro lá que fica como se fosse livro reserva. O livro reserva é porque em uma determinada hora eu vou cansar daquela literatura e eu vou querer um outro livro para descansar da literatura que eu estava. Então, a gente precisa criar também dinâmica. É igual uma rede social, eu comparo isso. Você tá, o cara, o jovem, adolescente, o estudante, ele está no Instagram, daqui a pouco ele cansa do Instagram, Rita, ele vai para o Facebook, daqui a pouco ele cansou do É. Facebook, ele vai para o Twitter. Versátil. A vida da gente é como se fossem páginas. A gente está pesquisando aqui uma página, daqui a pouco essa página não nos serve mais, a gente abre um outro link, e a gente abre outra informação, e a gente vai fazendo pontes. É Na verdade. leitura, a gente precisa começar a entender que ela também pode funcionar assim. Eu começo a ler hoje o livro Roubo como um Artista, e daqui a pouco aquela informação que eu li daquele livro é suficiente. E eu vou buscar um outro livro que eu consiga abrir uma nova janela com a nova informação para mim. Então, quando a gente começa a entender que essa leitura ela precisa ser estimulada. E Muito bem, essa Mauri. ideia de ler um livro e tem que ler até acabar.
porque é obrigada a ler. A gente acaba prendendo os nossos estudantes a uma obrigação que, na verdade, não pode ser, né? O livro É verdade. precisa ser explorado. E só para finalizar essa Essa fala, leitura ela tem que ser para emancipar as pessoas, dar liberdade, né? Olha, tem Nicolas aí, João Sobrinho, Eva Guerra, boa noite. A gente está Eva, falando aqui de literatura, queria viu? mandar um abraço para Eva, porque também é uma artista, né? Ela tem a arte dela, a Isso. música é uma literatura, e eu votei em você. Todas as votações que tinha aí, o pessoal mandando link para mim. Digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu voto em Eva. E claro que é votar em Eva, minha gente. Olha aí, que coisa boa. Palmarense, né? Olha aí, Eliette Carvalho já também fez uma live conosco. Um abraço, É muito professora Eliette. legal, né? A gente viver esse momento. Olha aí, João Sobrinho, um grande abraço, a Mauri. Obrigado, Tá aqui João. também, grande artista, viu? Compositor, companheiro de luta e da vida. Tenho muito orgulho, né, de ser palmarense e ter muitos escritores, poetas, cantores, fazedores de cultura, né, Mauri? A Mauri, vê só, você estava falando aí que o estímulo e a leitura ela é ampla, né? É como uma pesquisa. E qual foi, assim, sua idade que você começou a se interessar? Ou você já nasceu uma criança leitora? Tudo que via, lia. Porque na época de alfabetização eu fui assim, filha de professora, família professores, então sempre tinha alguma coisa para ler. Eu lembro que aqueles vendedores de livros que passavam nas portas e a gente comprava no crediário, né? E aí, mamãe comprava aqueles livros, né? João e Maria, esses clássicos, e era bem interessante. Eu lembro que ela comprou um livro chamado Tecavita, na Edições Paulinas, que era uma história, né, de uma índia, né? E ela era uma índia que ajudava todos os indígenas na época, e eu lia e eu me via nela. Interessante assim, criança, né? E eu lembro muito bem das leituras que eu fazia. Então, a minha leitura mesmo começou depois que eu fui alfabetizada. E você, Amaury? Foi quando? Ô, Rita, é interessante essa pergunta, porque e aí a gente reflete o seguinte para os pais, para os estudantes. A literatura, quando os pais têm essa cultura literária que ajuda os filhos como exemplo, e vai inserindo o livro no dia a dia dele, na vida escolar dele, de uma certa maneira a gente está motivando e a maioria pega gosto pela leitura a partir desse exemplo, dessa ação. Eu não tive essa experiência familiar e nem tinha condições de acesso a livros. Eu acho que eu entrei nesse campo da literatura depois que eu tive condições de ter acesso, porque eu sou curioso. Então, como eu tenho essa ideia de curiosidade pelas coisas, eu comecei a entrar por curiosidade. Porque os professores, a professora Márcia, que foi minha professora de português, está aqui na live com a gente. Os Tá, professores, Márcia Valença foi sua os professora, então, professores que passaram maravilhosa. pela trajetória, o professor Arantes, a professora Márcia, Isso, professor professor Júlio César, Arantes. tem, de certa maneira, a sua contribuição, porque no processo incentiva a gente a leitura. Mas eu acho que atinou quando eu cheguei realmente na faculdade e, de imediato, no primeiro período, foi que esse universo literário se expandiu através de um grande professor que todo mundo que fez faculdade na FAMASU e principalmente letras teve contato com o professor Ademauro. E foi o gatilho para eu entender que existia um universo muito maior do que eu imaginava e aquela curiosidade pela leitura pudesse se expandir. Então, ele foi um professor provocador, porque ao mesmo tempo que ele nos provocava a leitura, ele também nos provocava a escrever. Ele nos provocava a leitura e nos provocava a escrita, porque quando você dá um exemplo, sendo exemplo, você conquista muito mais.
Então, como eu posso dizer para o Verdade. meu aluno, escreva poema e crie uma aula sobre escrita do poema, escreva música, faça, se eu só estou falando do exemplo sem ser o exemplo. Então, hoje eu me sinto um professor completo, porque quando eu estou dando aula sobre poema, eu dou o exemplo e sou o exemplo para eles se inspirarem também. Então, ao mesmo tempo que o professor ele dava o exemplo da literatura, ele também era o exemplo porque ele era escritor, poeta, trazia a sua literatura para a sala de aula. E isso foi o gatilho para começar. Eu lembro que o meu primeiro poema eu escrevi no ônibus. Eu estava em estágio, eu não sei se nem se eu posso falar na escola, que eu estava em estágio, eu estava na escola lá de Nova Palmares, esqueci o nome agora, o Caíque. Do Kaique. Isso. E eu vi uma cena, Rita, no ônibus, que todo mundo sabe como é o perfil da escola Caíque, tem um perfil social bem difícil, né? Aquela região ali. Acho que você acompanha, Onde eu sabe, moro, é meu território, sabe viu? mais do que eu. É meu território. Então, quando a gente largou, eu vi uma cena que eu fiquei muito triste. Tinha duas crianças, eu acho que era de sexto ano e quinta série, alguma coisa assim. E eles estavam brigando na hora da largada. E eu estava no ônibus, com o ônibus ligado, os professores também dentro, e, é, e eu vi aquela cena. E eu não podia fazer nada, o ônibus estava ligado, estava perto de sair, eu queria descer para separar as crianças para a intervir, não podia fazer nada. O ônibus foi embora, eu fiquei triste. Eu peguei um papel e comecei a escrever um poema, eu acho que foi meu primeiro poema, sobre aquela cena. E aí acaba aquele paradigma que a gente só se inspira por coisa bonita, que só amou a inspiração, que só amou a motivação. E eu escrevi falando sobre aquela cena das crianças que deveriam ser angelical, mas estavam tendo atitudes bestial. Para mim foi uma motivação para um primeiro poema, e aí veio a partir dali outras inspirações, outras motivações, e foi surgindo. Eu não sei nem se esse poema está no meu livro, eu não me recordo. Depois eu procuro e, quem sabe, Depois você declamo para procura, vocês. porque mesmo um poema triste, né? Mas foi uma cena que você presenciou, né? Naquele momento. Olha, eu quero registrar aqui, né? Flávio Pinheiro, né? Meu amigo está dizendo aqui que está sendo excelente as lives. Obrigada, Flávio. Racla Jabu, que é professora de educação física no CAIC, viu, Mauri? Eita! É, professora, Coincidência, né? Coincidência. Flávio Pinheiro, Celi Dalva, minha amiga, secretária aí da Escola Fé e Política, da Caritas. Tem muita gente, vão aí compartilhando nesse aviãozinho. Daqui a pouco a Mauri vai sortear um livro dele. Ele disse: olha, vamos sortear um livro, né? Porque nesse sextaço a gente, além do bate-papo, tem sorteio, né, Mauri? Então é interessante que vocês participem, não saiam, fiquem aí participando, pode fazer perguntas a Mauri, a gente. Gabi, né? Ela disse: indica um livro, a Mauri. Celi Dalva ainda está aí conosco, João Sobrinho, né? Tem muita gente. É porque, na verdade, esse Sextaça, Mauri, o objetivo dele é a gente também trazer um pouco de alegria, né, para as pessoas, não só de Palmares, mas do Brasil e do mundo. Estamos aí no mundo, né? Essa tecnologia faz com que a gente chegue em todos os países. Inclusive, tem uma prima lá na Alemanha, ela diz: olha, eu tenho que acordar para assistir sua live, porque lá já é de madrugada, né? Então, eu digo, você não perca de jeito nenhum. Mas, assim, eu fico muito feliz de você falar sobre essas questões. Mas me diga aí, vamos falar um pouco. Você sabe que o Instagram ele é uma horinha, mas eu não queria deixar de falar, né, desse momento que você começou a escrever seu primeiro livro, né? Foi a partir daí que você é um grande professor, coordenador, né? Trabalhador em educação. Te admiro muito porque você acredita na educação. E a educação se faz com muitos, e você sempre, eu tive a oportunidade
de trabalhar com você na Escola Maquinista Amaro Monteiro. Não poderia deixar de falar, né, Lidiane, Kiciane, toda a equipe gestora, o Zé, a equipe todinha da escola, os professores e professoras, que eu tive o prazer de ser daquela escola e tenho muito amor por aquela escola. E tinha alguns estudantes que diziam assim, olha, se o professor Amaury sair, eu vou desistir. Né? Então, veja que amor, que alegria, né, os alunos tinham em estudar contigo, lá em Serra Azul, na época da extensão, lá em Serra Azul. E as suas aulas, eu tive a oportunidade, né? Então, você não é só um professor do conteúdo, mas você é um professor, vamos dizer assim, professor amor, né? Paulo Freire dizia, né? Dizia que se não tiver amor, né? Então, a educação, ela é morta. Tem que ter. Tem que ter o conteúdo, mas também tem que ter essa amorosidade que a gente, muitas vezes, mesmo com tantas dificuldades, aí está a questão do Fundeb, né? A defesa, a gente está aí divulgando, a gente não pode deixar desses direitos que a gente já tem, né? E aí, você, com essa alegria, com essa simplicidade, com essa serenidade, né? De passar essa paz. Você passa uma paz muito grande. Eu sempre conversava com o Lidiane. Eu digo aquele professor, o mundo acabando e ele lá, né? Muito, né? Eu sou meio, eu jogava tudo, epa! A Mauri muito quieto, muito calado, mas fazia o seu trabalho e faz o seu trabalho, né? Então, vamos falar um pouco desse livro, Mauri. Em que momento assim você disse, eita, deu vontade de fazer, de construir esse livro? Porque não é fácil, né? Escrever um livro. Uma vez tinha uma escritora falando, dizendo assim, a coisa mais difícil não é escrever, são as editoras, que demoram, e é muito caro, né? Ser escritor nesse país, né? Aliás, todos os momentos a gente diz assim, que ser escritor, ser professor, né? Que são formadores de opinião, é muito difícil nesse país, mas a gente não pode perder essa esperança. Então, me fala um pouco do teu livro, né? Qual foi o maior desafio, Ô, Rita, né, que você enfrentou? o livro saiu porque eu comecei a receber apoios. Né? Eu recebi apoios, Sei. inclusive Maria Soares, que entrou agora na live, a Maria vice-gestora lá Soares, boa do noite, Maria Companhia Soares. de Trabalho do Daniel IFAM, né? Max. E eu recebi muito apoio. O principal apoio foi da minha noiva. Ela, vamos, e ficou me motivando, porque eu estava com o livro pronto, já trabalhado durante um ano. E ela deu esse Sim, apoio, e foi quando eu decidi realmente tirar do papel. E a parte fácil, a parte difícil não é escrever o livro. Essa é a parte mais fácil. A parte difícil é realmente a gente conseguir fazer toda a logística de publicação, toda a logística de divulgação, a parte do investimento, porque querendo ou não é investimento, dos apoios que são pouquíssimos, que a gente consegue, o apoio financeiro da cultura para fazer esse trabalho artístico, né? E aí eu comecei a fazer todo um processo de pesquisa nas editoras, até que decidi fazer uma publicação e ser um autor autônomo. Então, meu primeiro livro não foi editado de modo autônomo, não teve vínculo com nenhuma editora, porque foi uma decisão junto com o pessoal que estava me ajudando nessa coordenação da divulgação do livro. E o ponto principal também que me motivou, no fim, a dizer, pronto, agora vai, porque eu já estava namorando uma proposta de ser coordenador pedagógico. Na época eu estava na sala de aula. Eu tinha recebido essa proposta para ser coordenador, gerenciar o processo pedagógico da escola, lá do Real. E era meus últimos meses, ou meu último ano, dentro da sala de aula. E eu queria viver esse momento junto com meus alunos. Uma coisa, digo sempre a todo mundo, uma coisa é você ser professor, tá dentro da sala de aula, você é amado e querido. Depois que você vai para uma coordenação, você não é tão amado, não é tão querido, não, porque você passa a ser o cara que tem que puxar a é orelha, que está cobrando, verdade. que está ligando para o pai, que está entregando o menino que não está fazendo a atividade, É que está com nota verdade, baixa. Amaury. Então, eu tinha aquele ano
e eu coloquei como propósito para executar. Então, pessoas maravilhosas me apoiaram. Desde a minha noiva, que foi quem me motivou e me acompanhou em todo o processo, a minha equipe de professores, a professora Maria Soares, que me motivou, que corrigiu, que fez a correção do livro, aos colegas professores, inclusive o professor Carlos. Maravilhosa, Maria. Maria eu a conheço há muitos anos, né? Maria é show de Desde a bola. escola Crescer. Nós trabalhamos juntas na escola Crescer. Nós somos a pioneira daquela escola, né? Eu lembro-me muito bem, né, quando iniciamos lá, né, toda uma dificuldade, mas a gente firme e forte lá. Então, Maria também é uma das apoiadoras de tantas histórias, né, da educação. Então, realmente, você estava bem acompanhado, né? Ainda está, porque ela sempre incentiva, né? Então, isso é maravilhoso. Então, nesse livro, assim, no tema, quando a gente vê, né, falando de morte, né? Porque as pessoas não vão para primeiro amor, vai logo para a morte. Todo mundo tem medo de morrer, né? E eu lembro que a doutora Érica, que é psicóloga, ela dizia assim, que a gente tem que ter medo de morrer mesmo, né? Tem que ter medo de morrer e pensar nessa condição. Nós somos mortais, né? Então, se nós somos mortais, a gente tem que pensar nessa, né? Mas pensar de que forma? E aí você traz como poesia, né? E é fantástico, porque se a gente for no viés cristão, né? A gente vai ter a eternidade, a gente não morre, né? Mas teremos a eternidade. Você, como pregador, pode falar depois sobre isso. Mas não foi um impacto, não, assim, para as pessoas? Alguém não te questionou sobre esse tema? Né? Antes de você falar, só um minuto, tem aqui algumas pessoas. Maria falou assim: excelente, um prazer, Mauri. Parabéns, Rita, por esse momento. Obrigada, Maria. É muito bom a gente ter pessoas, né, que têm um carinho pela gente, que apoia, que não só apoia, mas também contribui, né? E eu lembro muito bem de Maria fazendo esse trabalho. Rômulo, olha aí, Maria falou assim: o livro de Amaury é uma excelente ferramenta pedagógica. Eu tive o prazer e a honra, né, de ir lá naquele momento, lá na escola, Inesquecível, né? Eduardo Campos, Inesquecível, inesquecível, foi realmente. maravilhoso. Parabéns, parabéns, Maria. E os estudantes de lá do EJA, foi maravilhoso. Então, Mauri, alguém te questionou, né? Porque o impacto, né? Falar da morte, ninguém quer falar da morte, né? Rita, essa foi o ponto que mais me preocupou. Eu percebi que eu tinha alguns poemas que falavam sobre morte. E aí, como eu tenho um viés religioso, todo mundo me conhece, pregador da renovação carismática, líder dos jovens, eu fui perguntar do Henrique. Eu tive essa oportunidade de mandar alguém perguntar o que é que Dom Henrique tinha para eu ler sobre a morte, para eu entender se eu não estava escrevendo alguma coisa que pudesse ferir o meu pensamento religioso. E aí ele indicou algumas coisas que ele escreveu, que está na página dele, nas redes sociais, no site. E eu fui lá, comecei a ler e entender a visão da igreja. Em momento nenhum eu esbarro sobre a visão da igreja, aquilo que a gente pensa, reflete sobre a morte. Porque o principal ponto do livro é falar sobre, não a morte física, a morte da matéria, mas a morte do pensamento, a morte da amizade, a morte do amor, a morte dos relacionamentos humanos, da troca de olhar, do abraço. Então, É inclusive, maravilhoso. teve um poema que eu falava que tudo é morte. A traição, a desilusão, o desemprego,
tudo isso é morte para a gente, porque de certa maneira acaba deixando a gente um pouquinho Isso. triste. E, São sinais de morte, isso, né? são sinais. São sinais de Então, morte. não é especificamente sobre a morte enquanto a matéria, o nosso corpo físico. Mas, em contrapartida, Rita, e aqui é o ponto principal, gente, escuta o que eu vou dizer. Quando a gente fala da morte, a gente está falando da vida. É aquela filosofia que Padre Fábio Melo fala muito bem, né? Tem até a música Contrários que diz, né? Só quem já sofreu na vida sabe que é amar. Então, a alegria, ela caminha com a tristeza, a dor, ela caminha com a felicidade, são contrapontos, são sentimentos, são realidades contraditórias, mas que quando a gente vive uma realidade, a gente pensa na outra, a gente reflete na outra. Então, se eu estou Verdade. triste, é porque me faltou tá a ausência da felicidade. Então, a tristeza me leva a pensar no momento feliz que eu vivi. Ou a felicidade, Sim. a gente tem medo de, quando nós estamos na felicidade, de entrar numa situação de tristeza. Então, quando a gente pensa na morte, a gente também reflete sobre a vida. E é esse convite, na hora que eu tenho uma abertura no capítulo Morte, que eu faço, que eu narro, que agora o próximo capítulo que a gente vai abrir não vai nos levar para um caminho ruim. Pelo contrário, vai nos fazer a gente amar e valorizar a vida da gente, porque quando a gente pensa na morte, também a gente pensa na vida. É claro que tem alguns poemas inspirados pelo romantismo negro, ali, a segunda geração, que o autor deseja morrer, que alguns poemas realmente fazem essa reflexão de morte física, mas no contexto geral, quando a gente pensa na morte, a gente também está refletindo sobre o valor da vida. Olha, ele está pedindo aí que você recite um poema. Meu É legal que Deus! você recite, porque hoje é sextaço e a gente não pode deixar essa alegria, né, dos poemas, das letras, que eu amo também, sou professora de língua portuguesa, eu amo, então a gente não poderia deixar de recitar. Maria Soares está colocando aqui que é uma obra inovadora, um escritor contemporâneo, que marcou a vida dos nossos estudantes com a leitura em uma obra muito dinâmica. É exatamente isso. Eu concordo contigo, Maria, porque realmente a gente, hoje, né, fazer educação é muito difícil, mas Mamauri é um dos guerreiros, né, em defesa da educação. Então, a gente acredita nessa educação com poemas, com músicas, né? Quantos estudantes dali, né, daquele momento, né, saíram leitores e leitoras. Então, com certeza, vocês cumpriram o seu papel. Maria cumpriu o seu papel. Então, aqui está a Geisa, né? Um A esposa de abraço! Kaique, Geisa, Deus te abençoe. nossa amiga Kaique, de Ibiratinga, viu? É de Geisa é Ibiratinga minha para o mundo. filhada, viu, Rita? É? É. Ah, que bom, que bom. Um abraço, Ela é a professora mãe de Dilaine. Maria. Professora Dilaine, professor de português do Real, tá aqui. O professor Carlos Pedrosa Olha aí, quem é? também. Professora Dilaine. Eu acho que ela também foi professora Ah, de que bom. João. Ah, conheço. Ah, seja A esposa bem-vinda. do professor Alexandre, de História da FamaSul. Sim, 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 conheço. Muito bem. Ah, que bom, seja bem-vinda, querida. Edson Cavalcante, Luciano Siqueira. É isso. Luciano Siqueira é o nosso vice-prefeito de Recife. Seja bem-vindo, camarada. Estou conversando aqui com a Mauri, que é poeta, escritor, professor de língua portuguesa, né, da rede pública e da rede privada. E ele vem falar um pouco, né, desse livro que ele escreveu. Então, recite aí, Mauri, um trechinho do seu poema, O né? Mostra aí o livro, por favor. É porque isso é ao contrário, amor, Tempo e tempo Morte. e, Qual é a nossa sorte? e morte. Qual é a nossa sorte? Então, Rita, recita aí para a gente um trechinho. enquanto eu procuro, Tá. eu me lembrava. Você vai sortear esse livro, Amaury? Vamos sortear, sim. Vai sortear esse livro. Qual é a dinâmica? Diga aí como é que você quer fazer para poder sorteá-lo. Gente,
Eu não sei se... Eu não... Eita, é porque eu caí a ligação. Eu estava com a dinâmica criada por Rita, mas tem uma pessoa que está anotando o nome de quem entrou na live e eu pedi para ela cortar os papeizinhos, coisa de professor. Ela vai Ah, cortar que os bom! papeizinhos e vai Que dizer... bom! Olha aí, Luciano. Luciano é um grande camarada, viu? Ele também é escritor, ele tem um blog maravilhoso. Está aqui dizendo, olha, Rita, muito bom vê-la debatendo aqui mais uma vez. Infelizmente, tenho que seguir para um compromisso agora. Grande abraço, obrigada, camarada. Se sinta abraçado também por nós, palmarenses, né, da zona aqui da Mata. Muito bem. Elisama, tem tanta gente aqui boa entrando, conversando. Elisama Maria, seja bem-vinda, querida. Vocês vão compartilhando, tá certo, aí, nesse aviãozinho, para que mais pessoas possam ver, né, esse bate-papo gostoso. Eu estou amando, viu, Mauri? Né? Falar um pouco da sua obra, falar de você, né? Porque muita gente te conhece, mas não sabe dessa trajetória. Então é interessante, né? Não só os palmarenses, né? Mas também o Estado, o país e o mundo possa conhecer quem é a Mauri e quem sabe a Mauri. Ter um apoio maior nesse outro teu livro para a gente poder, né, viralizar essa grande obra que você vem aí, com certeza deve ser muito boa. Então, faz aí, recita para a gente ouvir o teu poema. Rita, eu escolhi um poema do capítulo Amor, porque eu sempre digo nas minhas aulas que nós somos essencialmente românticos. Não Olha românticos. aí, Pode falar. só um minuto, um parênteses, viu? Luciano Siqueira está dizendo assim: gostaria de publicar um poema desse livro em meu blog. O autor permite? Claro, com certeza. Olha aí, pronto. Depois eu vou dar o seu contato, viu, Amaury? Ok. Para o nosso vice-prefeito. É um Combinado. grande homem, ele e a sua esposa, Luci. Coisa Mas boa. diga aí, camarada. Eu escolhi do capítulo Amor, porque essencialmente Sim, eu digo para os meus alunos sempre, nós somos pessoas românticas. Não esse sim. romantismo barato que a gente escuta, esse romantismo de simplesmente entregar flores, de dizer que te amo. Nós somos essencialmente romântico porque está na nossa essência esse apego ao ser humano, esse apego aos sentimentos, esse desejo de estar perto de outras pessoas. Nós somos essencialmente românticos porque somos tristes e alegres ao mesmo tempo. Vivemos na dor e na guerra, vivemos na luta. E a essência do romantismo, ela fala muito sobre isso, né? Sobre essa ideia do ideal, esse mundo dos sonhos. E a gente está o tempo inteiro entrando dentro desse universo. O Verdade. poema que eu escolhi... Flávio Ramalho está dizendo aqui, ó. Estou aqui, viu, meu irmão? Aqui rezando por você. Um abraço, Obrigada. Flávio. Reze por mim também, viu, Flávio? Reze pela minha amiga Reze Rita por também, nós. Flávio. Flávio de Recife. Eu acompanho também as lives dele. Quando ele não está com live, ele também acompanha, participa junto das minhas. Um grande cheiro. Um abraço para Júlio, lá aluno Olha aí, do Júlio Colégio entrou Real. também, viu? Júlio está aí também. Olha aí, tem um bocado de gente. Júlia. É muita gente, viu, Amaury? Mas diga aí. Vamos lá. És tu. É o verso de uma paixão, emoção. É a pequena melodia incontida, ressentida. É o motivo do abraço, enlaço. É o pedido da fantasia, ironia. É o sorriso do sorriso, paraíso. É a alma e abrigo, amigo. É a essência do sentimento, atento. É do sentimento, alimento, casamento. É o bálsamo das minhas feridas. É amor que nunca esperei amar. É a canção que todos os dias ouvia. É a música que aprendi a dançar. És tu, poesia que me inspira. És tu, somente tu. E se tu não fosses, se tu não existisses, eu não poderia ser eu. Esse poema... que linda, Mauri. Obrigada, que coisa linda. É isso aí. A poesia faz com que a gente, né? O coração da gente é outro nesse momento, né?
esse momento tão importante na nossa vida. E Maria está colocando aí, meus queridos, deixa o meu abraço carinhoso, pois daqui a pouco tem uma reunião com os pais da Eremag. É luta! Um Parabéns a abraço aí para a Mauri. Cilinha. Tive a oportunidade de trabalhar com ela lá em Joaquim Nabuco. Ela é Olha minha aí. diretora, tá junto com a gente aqui. Um abraço, cheiro no coração, Cilinha. Muito bem, ela disse parabéns a Mauri pelo lindo trabalho. Parabéns, Rita, por nos oportunizar esse momento. Deus os abençoe. Amém, amém. É isso aí, a gente cada dia vai, né, aperfeiçoando o nosso trabalho aqui. E esse bate-papo eu estou assim, maravilhada. São todas as sextas-feiras e eu perguntava a Mauri, e aí, como é? Qual a sexta-feira que você vai poder? Que o homem é agendado, viu? Era isso, Mauri. Ricardo José, que é aqui da minha comunidade. Eita, Elisângela, companheira de luta, assistente social, da Pastoral da Criança. É muita gente. Mas aí é isso, Mauri. A gente praticamente falta 8 minutinhos só, né? No instante passa o bate-papo, mas dizer assim, quanto é importante, né? Trazer a poesia, a literatura, porque você falou aí, na minha geração não tinha isso não, Maurício. Nem assim a biblioteca, a gente não tinha muitas oportunidades. É, e eu digo sempre assim, né, que hoje a geração dos meninos, né, dos nossos filhos, dos meus filhos e futuramente dos seus, vai ser uma geração muito tecnológica, mas também de poder aproveitar esse momento, né, que agora a gente vê que nessa pandemia muita gente, né, nesse recolhimento, foi lendo vários livros. Isso também, assim, tirar as coisas boas dessa pandemia, né? Não tem só coisas ruins, mas também a gente poder filtrar coisas boas. E eu vejo que muita gente diz, olha, eu peguei um livro, estava lá, né, para ler. Então, isso é importante, né? Então, Amaury, eu queria que você pudesse falar um pouco, né, nessas considerações finais, a gente sortear o livro, você sortear o seu livro, foi muito bom você trazer essa poesia. Se você quiser concluir com a poesia, também pode. Aqui é um bate-papo de amigos, né? Eu não sou poetisa nem escritora, mas eu fico muito feliz em vê-lo, né, com esse trabalho e com certeza será uma bandeira que eu irei defender. É a cultura, a educação, né, para que mais pessoas possam ter acesso aos livros, né, aos escritos, principalmente dos palmarenses, mas de outros escritores e escritoras. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, pode ser um poema, pode ser algo assim, e os agradecimentos aí às pessoas que entraram, também muita gente. Celidava coloca assim, olha, parabéns, Rita e Amauri, excelente livro. Que Deus continue abençoando e iluminando nesse belíssimo trabalho. Obrigada, Celi. Celi é uma companheira da Escola Fé e Política Diocesana, né, da Escola Nacional de Fé, dessa base, né? Eu agradeço muito, eu acho que a gente não pode negar, onde eu vou, eu digo que eu sou da base da Igreja Católica, né? Foi a minha formação como cristã e a gente não pode negar, né? Nossas origens. Então, Mauri, eu queria que você fizesse suas considerações, agradecesse aí quem está aqui conosco, fazer o sorteio. Fique à vontade, Mauri. Rita, eu queria agradecer a você por esse momento riquíssimo, essa conversa nossa. É uma conversa compartilhada, né, com tantas outras pessoas que entrou, deu seu alô, não pôde ficar na live, e aqueles que estão junto com a gente. Então, queria parabenizar por esse projeto. A gente precisa de pessoas que acreditem na cultura, principalmente por sermos de Palmares. Eu digo sempre, fico indignado como a gente é a terra dos poetas, a gente não tem nada que nos faça referência e nos torne uma referência na Mata Sul, por carregar esse nome.
tantos autores, tantos poetas que são conhecidos no Brasil, mundialmente, que são de Palmares e que muitas vezes os próprios palmarenses não sabem. A gente vê as culturas de outras cidades crescendo, poetas de outras cidades crescendo, poetas que deixaram a sua obra eternizada e a cultura cresce a partir disso daí. E em Palmares falta muito disso. E precisa de pessoas que façam pequenas ações como essa que você está criando aqui no Instagram para levar um pouquinho dessa cultura a tantas outras pessoas. Tantas pessoas que não me conheciam, que entrou na live e que descobriram que em Palmares tem mais um escritor, um escritor com um livro novinho que está aprendendo esse universo da poesia e que precisa do seu apoio, que precisa do seu incentivo, porque eu faço a minha arte, eu ajudo as pessoas através do meu livro. Rita, você ajuda as pessoas através das suas causas sociais. Outras pessoas ajudam pessoas através da educação, através da cidadania. Enfim, a gente dá a nossa contribuição ao mundo para tornar ele um pouquinho melhor. E eu tenho certeza que cada pessoa que tem acesso à literatura, à música, à arte, enfim... Além de criar leis, né? É preciso que efetivá-las. Porque eu acho interessante, né, a gente fazer essa discussão e colocar em prática. Porque Palmares tem muitos poetas, poetisas. Na semana a gente vai ter nossa amiga Rosa. Rosa é uma poetisa, conhece? Conheço, sim. Ela é empresária, assistente social. Rosa, minha comadre. Nossa próxima semana no Sextaço vai ser com a poetisa. Veja que legal, né? Toda semana a gente está trazendo sempre um poeta, um cantor, um escritor. E isso é que é legal, porque a gente vai valorizando e com certeza a gente vai fazer essa cultura melhor, essa cidade mais democrática, mais sustentável, né? E a literatura traz isso. Então, eu queria que você, falta 4 minutinhos para a gente concluir. Eu não queria que a gente deixasse esse momento, né? Porque é rapidão aí. Eu queria que você ou recitasse ou fizesse logo o sorteio. Você que sabe, fica à vontade. Rita, já recebi por mensagem a pessoa que foi sorteada. Rai Ramos. Eu não sei se entrou essa pessoa. Rai Moraes. É um negócio assim. Deixa eu ver aqui. Rai Moraes é uma companheira assistente social aqui da UPE, uma estudante. Ela mora em Ribeirão. Ela mora em Ribeirão. Poxa, coisa boa. Ela é da UBM, é da União Brasileira de Mulheres. Ela trabalha lá no Sindicato dos Professores Municipais. Então, você veja como é que vai entregar o livro, autógrafo, né? Bem direitinho. Ribeirão é minha segunda casa. Minha noiva de lá. Tem Olha aí. Lá também é minha segunda casa lá. Pronto. A professora aqui, psicóloga, Alice, está entrando agora. Ah, que bom. Daqui a pouco, minha gente, a gente já está bem concluindo. Manuel Max, boa noite. Ileana, né? Então, assim, Amaury, eu quero te agradecer imensamente, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que professor, coordenador, não parou um só minuto, né? Olha aí o camarada Rui Rodrigues, professor, advogado e camarada das lutas. Um abraço para né? Travamos muitas lutas aí. Então, eu quero te agradecer imensamente por você aceitar nosso convite. Como eu estava dizendo, eu tenho acompanhado, né, aí as formações, né, essa forma, né, nova agora de professor, né, de tantas atividades, e eu acredito, né, com certeza, que Deus vai sempre estar conosco e vai caminhar conosco sempre, de que essa pandemia vai passar e vai deixar muitas lições para muita gente, inclusive para nós, né, Amaury? Amém. Então, assim, quiser, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Divulgue aí, eu vou deixar aqui gravado, tá certo? Pode divulgar. A gente tem um canal, né? Do canal Rita Nascimento.
Se puder divulgar, compartilhar, eu agradeço. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tudo de bom. E um Cheiro no cheiro para todo coração. Fica com mundo. Deus, Rita. Olha aí, Silvio disse amém, amém. Obrigada, Silvio. Um cheiro. E Tchau, Dilma, Silvio, Dilma. Um cheiro no estou com coração. muita Amo saudade, vocês.